nós, servos de Deus, já passamos da condenação da morte para a vida, né? Então aqui está dizendo que nós não vamos ser julgados para a perdição, mas, segundo a palavra de Deus, existe um outro tribunal, que está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Essas pessoas que vão comparecer diante do tribunal de Cristo é só os servos de Deus. A palavra de Deus fala isso. É apenas para os servos, porque os demais condenados, eles vão estar sendo julgados lá no último dia. E hoje, conversando com um irmão, ele perguntou para mim se vai ter consequências, né? Falei, vai, e vai ter muito choro. Aí ele me respondeu, mas a palavra de Deus fala que ele vai enxugar todas as lágrimas? Com certeza vai, só que existe um problema. Tem que ter um cronograma de acontecimento. Antes de nós, propriamente, recebermos essas bênçãos, vamos também passar pelo crivo do tribunal de Cristo. E as Escrituras estão cheias de advertência para aquele servo que somos nós, que comprometeram suas ações, ou boas ou ruins, né? E quando essas ações vierem à tona através de Jesus Cristo, do justo juiz, a palavra de Deus fala que vai ter um prejuízo se a pessoa não estiver de acordo com os padrões de que ele foi informado. E aí eu pergunto assim, diante do tribunal, você vai ter algum sentimento ou não? Deus enxugou minhas lágrimas, eu vou estar alegre, feliz, pulando de alegria, sendo que você está sendo ali punido, né? Então vamos aqui para um texto da palavra que foi o próprio Jesus Cristo que falou, que é uma parábola. A parábola é uma comparação. E essa comparação certamente vai se realizar. Não é porque é uma parábola, uma comparação, que não vai se realizar. Jesus mesmo falou dessa parábola do servo, de alguns servos dele, né? Ele está falando do servo, daquela pessoa que está no meio, que pertence ao reino, que um servo pertence ao reino, né? Que está aqui no capítulo 12, capítulo 12, né? E vai do 45, ele começa dando uma comparação no versículo 42, mas nós vamos fazer a leitura do 45 em diante. Você pode ler o 42, né, em diante, mas nós vamos fazer a leitura do 45 do capítulo 12 de Lucas. Isso aqui é para nós, que somos seus servos, né? Olha o que esta palavra aqui nos exorta, né? Todavia imaginai que se esse servo pense consigo mesmo, meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Aqui está falando de violência, né? De toda sorte, e também de viver uma vida despreocupada. Isso aqui é o servo, não é o ímpio, não está falando do ímpio, né? Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera. Ele pode voltar, né, partir para a eternidade no momento que ele menos espera, né? E num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Essa condição desse servo aqui, ele vai para o inferno, porque está falando assim, ó, o lugar dos infiéis é no inferno. Então você vai para lá, porque você espancou, começou a agredir, você se entregou à embriaguez, à glutonaria, aos prazeres da vida. Então você vai para o inferno. É isso que esse texto está dizendo do servo, né? Agora aqui tem um outro servo, que é o 47. Esse é perigoso também. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor. Como é que você vai conhecer? Através de nós, através das Escrituras. Nós estamos trazendo a Escritura e abrindo o teu olho. Se você, é ele que está falando, não é Deus, né?
você está dando de ombro, você está conhecendo, né? E não se prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Tá vendo? Que vai ter castigo sim, viu? No tribunal de Cristo vai ter castigo para os servos de Deus, sim. Aqui, esse texto não deixa margem de dúvida. Mas nas igrejas não é ensinado. Aí você, sua mente está condicionado. Não, depois que eu morrer, nunca mais eu vou ter lágrimas e nada. Mas é a palavra de Deus. Se nós pegássemos os crentes da antiguidade, eles iam concordar com isso. Porque eles conheciam a palavra de Deus. Muitos de vocês não conhecem. Aí fica, não, imagina, né? Deus vai enxugar todas lá, pega texto, né? Mas não consegue ver o que precisa para nós atingir o ápice, né? Onde nós vamos entrar propriamente na eternidade. Aqui é o tribunal de Cristo. Essa parábola aqui está falando do tribunal de Cristo, viu? É uma comparação, né? Vai ser castigado com extrema severidade. Como que vai ser isso? Não sei. Mas está escrito aqui. Jesus mesmo disse isso aqui. Agora, 48. Isso aqui é para o servo. Contudo, aquele servo que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito confiado, muito mais será requerido. Essa parábola aqui, ele está dentro do texto aqui que eu li de 2 Coríntios, capítulo 10, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, gente. É isso, está falando que vai ser castigado, sim. Vai ser punido. Tem uns que, igual eu li o outro servo, né, que agrediu emocionalmente, que agrediu de uma forma ou de outra, vai receber onde os ímpios está, vai ficar lá. Mas esse outro, não. E um outro texto interessante aqui também, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 15. Vamos fazer a leitura aqui para você entender. Né? Aqui está falando aqui. Vamos ler o 14 e o 15. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá a sua recompensa. E se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Meu amigo, agora diga para mim, se você sofrer um prejuízo, você está vendo aqui dali, qual vai ser o seu sentimento? Qual vai ser o seu sentimento? É de alegria? Não, Deus enxugou todas as lágrimas. Não, tudo bem, perdi. Será que vai ser assim? Não. Acabei de ler aqui a parábola dos castigos. Você acha que você vai levar os castigos? Não sei como que é. Tô nem aí. Já viu criança quando os pais batiam antigamente e ficava fazendo pique? Criança ruim? Tô nem aí, pode bater. Aí batia. Eu conheço, fazia, mas estava doendo. Só que ele não dava o braço a torcer, né? Então, tá aqui. Aí tá falando aqui. Sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Meu Deus, eu não quero isso não. Por isso, meus amigos, meus irmãos, devemos fazer tudo para não passar nessas situações que eu acabei de ler aqui, né? Tá vendo? E a palavra de Deus fala que nós vamos ser julgados, e tem outro texto aqui que nós vamos fazer aqui a leitura, que está aqui no versículo 12, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fenopalha, que são os materiais que são usados para nós construir sobre a base que é Jesus Cristo. Somos nós, os servos de Deus. Tem gente que faz a obra como se fosse palha, vai queimar. Outro que faz a obra, né, como se fosse feno, vai queimar. Agora o outro já começa a ter um material, né? Ouro, fala aqui, madeira também queima, né? E pedras preciosas, será que queima? É mais difícil. Prata, ouro, tá vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, naquele tribunal de Cristo vai ser o último derramar de lágrimas, porque vai levar prejuízo. Mas como diz a palavra de Deus, a pessoa vai ser salva, né? Eu li aqui a parábola, a comparação, né? A comparação do servo infiel, né?
que a palavra de Deus está falando, porque essa parábola aqui é exclusivamente para nós. Está aqui no versículo 36 do capítulo 12, diz assim: sede vós semelhantes aos servos quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Está vendo? Feliz, 37, feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, para que se recline ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para servir-os. Meu amigo, meu irmão, que privilégio. Compensação, outros vai ser o contrário. Eu acabei de ler aqui. Leia aqui a parábola, leia Lucas 12, do versículo 35 em diante. Vê se você consegue meditar sobre isso. Olha o prejuízo que alguns servos aqui vai levar. Você acha que é motivo de alegria só porque Deus vai tirar, né, as lágrimas? Vai tirar, mas não nesse tribunal. Nesse tribunal que o negócio vai ser feio. Por isso que eu temo e tremo diante disso aqui. O que eu estou fazendo aqui diante das câmeras? O que eu estou fazendo aqui nas redes sociais? Qual é a base? Qual é a motivação? Para quem que eu estou fazendo? Né? É assim. Então, meus amigos, meus irmãos, é bom nós conhecermos a palavra. E às vezes nós estamos aqui advertindo você. Ah, você é homem de Deus. Aí nós fala, oh, faça isso, faça aquilo. Não faz. Aí você vai perguntar, você já seguiu esses conselhos que eu te dei? Naquele grande dia, Deus vai cobrar isso, porque foi Deus falando. Semana eu estava ouvindo uma pregação, eu falei, essa pregação é para mim. Ó Deus, obrigado, você usou esse servo aqui, e eu vou ficar atento a isso. Eu levei, vou melhorar, eu quero seguir aqui, eu não quero ignorar essa palavra foi o Senhor que falou comigo. E às vezes você nos ouve, nós damos com você, olha, leia a palavra por sequência, leia todo dia a Bíblia. Não há necessidade. Para quê? Para que ler a Bíblia se não obedece? Não é assim que falam? Mas é Deus falando através de nós, para você ler a palavra por sequência, para você começar a encaixar um texto no outro, para a própria palavra explicar para você se encher do Espírito. É isso que nós fazemos aqui. Eu fico pensando aqui, as pessoas que nos ouvem, será que elas colocam em prática o que nós ensinamos aqui? Ou elas dão de ombro? Eu não acredito que ele está falando da parte de Deus, não acredito. Cuidado, que naquele grande dia nós vamos estar ali, e a palavra vai nos acompanhar. Eu espero que você não seja daquelas pessoas negligentes. Não, isso aqui não é Deus, não. Não é não. Ele falando da própria cabeça, ele acha. Tudo que eu falo aqui, eu tomo muito cuidado, porque eu vou prestar conta. Espero que você tenha entendido essa mensagem em nome de Jesus. Amém.